Boa tarde, gente. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos hoje, então, ter esta oportunidade divina da espiritualidade maior, desses amigos queridos que nos trouxeram até aqui. Porque às vezes a gente acha, nossa, eu estou indo para a casa de caridade, né, para a casa espírita. Mal nos apercebemos que estamos sendo guiados por mentores sublimes, espíritos elevados, anjos da guarda que nos querem melhor. E se nós soubermos aproveitar isso, estaremos tirando bons frutos dessa situação. Então estejamos aproveitando por tudo na vida, né? A gente não aproveita bem as coisas da matéria, não aproveitamos bem, né, o alimento, aproveitamos bem as diversões, aproveitemos bem também esse instante para nós, para que estejamos também melhorando espiritualmente, pois é necessário nos melhorar espiritualmente. Se melhorarmos no espírito, nosso corpo estará então refletindo todas as bênçãos que receberemos. Como sabemos aqui, a Casa de Caridade é coordenada, né, pelo comandante da esquadra, o nosso amigo querido José de Mococa, que é um espírito de alta evolução, um espírito muito amigo, que carrega o pseudônimo, né, José de Mococa, não apresenta que é o seu nome verdadeiro, mas é um grande espírito, é um espírito de amor, de carinho e de luz, que quer nos dar e felicitar-nos com mais um dia. Então vamos aproveitar este banquete de amor, de carinho e luz. Eu estou vendo que tem bastante gente aí pela primeira vez. Seja bem-vindo, quem é a primeira vez aí. São rostinhos diferentes, né? Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Quem já está mais tempo aqui na Terra também, Deus abençoe. Na Terra não, né? Na casa. Na casa, que Deus abençoe, que Deus faça deste momento um momento de paz, de luz, de amor. E possamos ficar bastante tempo na Terra. Gente, hoje quem vai fazer a palestra é a nossa irmãzinha Benê. Nossa irmãzinha Benê, quem não sabe, foi o professor de José Sola, professora do meu pai. Ele sempre falava isso, né? Professora de física dele, né? Então eu sempre relembro isso, né? Quem não sabe, quem não conhece, meu pai foi o presidente da casa aqui, né? Quando estava reencarnado, desencarnou, deixou saudade, né? E continua entre nós trabalhando, né, nos ajudando. E ele sempre falava aqui na frente, a minha professora de física, porque ela é professora mesmo. Então ele brincava com ela e falava, minha professora que está aqui. E é uma pessoa muito querida para todos nós. Vem sempre trazer visitas, e além de visitas à casa, as visitas delas é cheia de entendimento, de amor, realmente de cultura, para que estejamos vivendo a cultura espiritual. É importantíssimo para todos nós, né? Aprendermos juntos e crescermos juntos. E hoje ela vai falar sobre o tema Na Minha Casa. Há muitas moradas. Há muitas moradas na casa do meu pai. Bom, gente, eu só falei da morada, e ela terminou. Gente, bênção e paz, bom palestra para você, Beni. Sim, paz em Deus, hein? Boa tarde. Boa tarde. É um tema. Há muitas moradas na casa do pai. É um aviso de Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João, né? O Evangelho de João é o evangelho, eu diria assim, mais, eu não, né? Mas é o evangelho profético. Mateus, Paulo, Tiago, Pedro, eles contam o que Jesus fala, são como repórteres, como jornalistas, né? Já João ele recebe a inspiração e ele escreve o Evangelho quando ele está na Grécia, né? João é o discípulo mais novo de Jesus e ele mediunicamente, ele se deita, né, na mesa. Quem o assistia falava que o João ficava quietinho, deitava sobre a mesa, parecia que estava dormindo, e aí de repente ele acordava e ia escrever o Evangelho. E no capítulo 14, do Evangelho de João, por que a gente fala que ele é tão importante para o Espiritismo? Porque é justamente o capítulo 14 que fala sobre o Consolador prometido, a volta de Jesus. E como todos nós sabemos, o Consolador prometido é o Espiritismo, né? E quando a gente escuta Jesus, né, falando há mais de 2000 anos, que havia muitas moradas na casa do Pai, a dimensão dessa informação
para todos nós, porque ele fala que ele vai deixar essa morada, que ele vai para outra morada. Os discípulos, inclusive, pedem a ele, né? Olha, quando você estiver lá, morando na casa de Deus, eu posso sentar à sua direita? Eu quero sentar à sua esquerda? Eu quero sentar não sei de que lado? E aí Jesus fala, mas quem disse que é assim? Não é? Nós precisamos nos preparar para conseguir morar lá, né? E ele então, Jesus, ao falar que há muitas moradas na casa do Pai, ele também vem, né, do novo Evangelho para o antigo Evangelho. Em Gênesis, a gente sabe que o universo ele é criado, né? Porque fala que o verbo pairava sobre as águas e o verbo disse, faça-se a luz, e fez-se a luz. E aí, Gênesis, que seria o Antigo Testamento cristão, ou a Torá judaica, ela vai se preocupar logo nos primeiros capítulos em falar da criação dos mundos, da criação do universo, feita por Deus. Na doutrina espírita, né, nós temos assim, para delírio dos cosmólogos, dos astrônomos, dos astros físicos atualmente, a criação do universo, né? Nós espíritas, a gente não tem problema nenhum em aceitar que o universo foi criado. Para nós, Deus existe. Não é Deus existiu ou Deus existia. Deus existe, sempre. A eternidade é Deus, amor, né? E Deus cria o universo. Esse fato de falar que Deus criou o universo é extremamente atual, né? E a gente não dá assim tanta importância. Deus criou o universo, tá bom, Deus criou o universo. Tem muitas moradas na casa do Pai, e a gente passa, né, rapidamente por ela. E nota que a doutrina espírita, no século XIX, ela chega trazendo essa esperança extremamente importante. A gente deve lembrar que a doutrina espírita está aí em 1850, 60, 70. Kardec está naquela efervescência, trazendo todas as informações do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente fala assim, mas por que esse advento, a terceira revelação no século XIX, só 19 e meio séculos depois de Jesus? É que Jesus estava preparando a nós mesmos, porque a gente estava entrando num processo extremamente turbulento. Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra. Então antecede, né? A gente está filosoficamente no iluminismo, que é uma filosofia que vai separando totalmente a religião da ciência e deixando assim como se fosse possível Deus guardadinho na gaveta, né? E aí é a ciência, a razão, a racionalidade que manda. E nisso vem os espíritos da codificação. Deus criou o universo, né? E a gente vai olhar Kardec explicando. Eu coloquei mais atenção no Livro dos Espíritos, nas questões de 55 a 58. Depois, falando dos mundos habitados, nas questões de 172 a 188, aí a gente acha que parou ali, não, né? O segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, né? Novamente, Kardec vai falar dos mundos habitados, e aí ele fala no capítulo 1, no item 2, e faz uma advertência super importante para nós, especialmente nesse tempo de agora, do século 20 e 21, a advertência que está na questão 296, depois nós vamos comentar, a respeito da habitação em outros mundos. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da Revelação, de novo, no capítulo 3, novamente Kardec falando das muitas moradas, das diferenças dos mundos habitados no nosso universo. Aí a gente fala, não, então tá bom, né? Acabou aí, não. Além do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, falar que há muitas moradas na casa do Pai, descrever essas moradas, assentar os nossos olhares, vem a Gênesis. Na Gênesis também se fala da criação do universo,
se fala de como Deus criou o universo, como se assenta a criação divina e do que é constituído esse universo, como nós estamos imersos nele, né? Então, quando a gente olha para o Espiritismo e a gente entra agora aqui na idade contemporânea, 1920, 1930, a Lamette, um monge cientista, astrônomo, fala que o universo nasce e evolui. E na hora que ele começa a falar que o universo nasce e evolui, os cientistas começam a meio que rir dele, né? Sabe? E dão um nome para essa teoria da origem e evolução do universo de teoria do Big Bang. Acho que essa vocês já devem ter ouvido falar em algum tempo aí, né? A teoria do Big Bang, da grande explosão. Era uma chacota lá, né? Mas Gamow e outros cientistas, eles vão colocar pra gente algo assim que é meio inusitado, né? Eles falam que tudo que você vê, tudo, exatamente tudo, eu, você, planeta Terra, Via Láctea, os bilhões de galáxias que formam o universo, a matéria, a antimatéria, tudo, a matéria escura, a matéria que a gente toca, a energia que a gente vê, a energia que a gente escuta, que é o som, tudo isso estava numa bolinha com 1 centímetro de diâmetro. Um ovo. De 1 centímetro. Por que 1 centímetro? Gente, não tem a menor ideia. Bom, quem falou foi ele, eu só estou repetindo. Aí ele disse que essa bolinha estava numa temperatura altíssima, extremamente alta, de 10 a 32 graus Celsius. Não existe nem física, nem ciência, nem termômetro para dizer o que é essa temperatura. Pra você ter uma ideia, essa temperatura seria 100 seguido de 30 graus Celsius. Imagina isso, né? Aí, do nada, segundo a teoria do Big Bang, essa esfera começa a autoinflar. A gente vai imaginar que o universo é uma bexiga que começa a se encher. Conforme ela começa a expandir, já tem a primeira briga. É porque lá dentro tinha matéria e antimatéria, e aí a matéria, ao encontrar a antimatéria, eu estou descrevendo que se Gamow, Lamette, Stephen Hawking, o que esses cientistas acreditam. A matéria e a antimatéria começa uma batalha e começa a ter a reação que a gente chama de aniquilamento. Quando a matéria encontra a antimatéria, as duas desaparecem e surge a energia. Então, olha, logo no começo do universo, você tem a matéria e a antimatéria degladiando, guerreando, surge a energia naquela relação lá do Einstein. Toda a massa que desaparece vira energia na proporção do quadrado da velocidade da luz. A velocidade da luz é a maior velocidade do nosso universo, 300 milhões de quilômetros por segundo. Tá bom, surgiu o universo. E aí o que vai acontecer? Esse universo, para os cientistas, formado de matéria e energia, começa a crescer, esfriar e evoluir. E ele vai crescendo, vai esfriando, vão aparecendo aí os primeiros átomos, né? Ele esfria, daí vai juntando, forma os átomos, forma o hidrogênio, o nitrogênio, 300 milhões de anos para nascerem assim, separam. Aparece a força gravitacional, a matéria começa a se agregar no espaço, nascem as primeiras estrelas, essas estrelas são enormes, explodem, poeira estelar, se agrega novamente, e aí vai aparecer há 1 bilhão de anos depois, as primeiras galáxias. Nós moramos em uma delas, são bilhões de galáxias, mas aí você vai ter buraco negro, supernova, tudo se formando, e evoluindo, e crescendo, e expandindo, e ficando cada vez maior, e evoluindo mais ainda, esfriando mais ainda, e a matéria evoluindo, e a matéria se aprimorando. O Sola tem até um livro que fala da evolução da matéria, evolução do átomo. Eu me lembrei muito quando eu estava pensando
nessa palestra. Pois bem, de tal forma que o universo começou assim, por acaso, há 15 bilhões de anos atrás. E hoje nós estamos aqui morando nesse universo, que tem uma infinidade, bilhões e bilhões de galáxias. Essas galáxias agrupam bilhões e bilhões de sistemas estelares, esses sistemas estelares cheios de planetas girando. E nós aqui na Terra, ansiosíssimos, procurando vida. Vida inteligente igual a nossa, né? Porque nós somos inteligentes, então a gente quer vida inteligente igual a nossa. Vamos lá. E aí vai até a Lua, e aí telescópio, e aí procura. Até agora a gente não está com muita sorte não, sabe? Não achamos, os cientistas ainda não acharam. Essa teoria do nascimento e evolução do universo cada vez se firma mais, porque cada vez se encontram mais provas científicas que o universo cresce, que o universo expande, que o universo evolui. Então, cientificamente, está todo mundo mais ou menos feliz com essa teoria. E nós, espíritas? Quase felizes. Por quê? Bom, a gente aceita a evolução? A gente aceita. Evolução não é uma opção, é uma lei universal. Deus criou o universo. Essa é a diferença. Para os cientistas, né, o universo, até uma arte, olha, ele surge por acaso, há 14 bilhões de anos atrás, aí ele vai expandindo, a luz se propaga, as estrelas evoluem, e a gente vai ter aqui então, as galáxias modernas onde a gente habita. Por acaso, de uma esferinha de 1 centímetro de diâmetro, com a singularidade, porque nenhum físico, nenhum cientista sabe explicar por que esse universo começou, Kardec, no Livro dos Espíritos, já na questão 38, chama a atenção, né? Olha, era 1860. A teoria do Big Bang, ela começa a tomar profusão ali em 1900, praticamente 100 anos depois. E aí Kardec, antes dos cientistas começarem a falar, ele já fala assim, olha, o universo foi criado pela vontade de Deus. O princípio do universo não é a vontade de Deus que criou esse universo. E tudo que é formado no universo, toda a matéria, toda a energia, aquela batalha da matéria, da antimatéria, da matéria escura, de tudo que eles falam que existe, é derivado do fluido cósmico universal. O André Luiz fala do hausto do todo sábio, né? Ele fala essa imagem que Kardec passa, que a gente também vai encontrar em Gênesis e que a gente encontra na literatura de André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos. O André ele faz também essa imagem. Tudo, os planetas, os quasares, as estrelas, as galáxias, os buracos negros, tudo, eu, você, as árvores, os animais, o cachorrinho da vizinha, todo mundo. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal, que emana de Deus. Desse fluido cósmico universal, nascem planetas, estrelas, luz, som e o nosso corpo carnal. Mas tem alguma coisa a mais que os cientistas não falaram que existe no universo. E que o universo espírita sabe que tem. Quem? Nós, os espíritos. Nós evoluímos também. Nós somos criados incessantemente. Deus está nos criando o tempo todo. Claro que o meu espírito, o teu e o de todos os que estão nessa sala, foram criados aí alguns milênios atrás, né? Mas agora tem espírito nascendo. E já nasceu muito antes da gente. E já passou pelo estágio que a gente está e já evoluiu muito mais. Evoluiu assim como Jesus.
a ponto de ter sabedoria, amor e bondade suficiente para criar um sistema planetário. Jesus criou o nosso planeta, agregou a matéria do fluido cósmico universal, colocou esse planeta girando em torno dessa estrela Sol, esperou ele esfriar. Esperou? Não, ele acompanhou a evolução, ele é o grande arquiteto. E é um espírito. Dá para imaginar que um dia Jesus foi semelhante a nós? Lá quando ele estava passando em algum planeta, sei lá em que galáxia, dá para pensar isso? E quando ele reencarnou na Terra, a grandiosidade de Jesus, de descer o governador, o criador deste planeta, chegar e caminhar conosco e pavimentar a nossa estrada e mostrar a esperança, a fé, a caridade, o amor, né? Então, essa é a certeza de que sim, há muitas moradas na casa do Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos falam que tudo que Deus criou, mas tudo que Deus criou evoluiu. Tudo tem um motivo, tudo tem um princípio, tudo tem uma finalidade. Não existe espaço vazio. Na física se levou muito tempo falando que o universo, né, de um planeta para o outro, de um sistema para o outro, era vazio, vácuo. Para poder entender o movimento do planeta, poder entender a luz se propagando no espaço. Hoje a gente sabe que não tem nada vazio, que em todo lugar tem algo. A gente pode não conseguir captar, pode não conseguir ver, mas existe. E não é porque a gente não vê que não existe, né? Alguém já viu o vírus da Covid? Pessoalmente, ele chegou e falou para você, prazer, eu sou o vírus da Covid? Não, né? Mas deu um certo trabalhinho esse mocinho passando por nós sem a gente ver. A gente só sentiu. Então não é porque a gente não vê que não existe, né? E se tudo tem um objetivo, né? Se todos nós estamos procurando vida em outros planetas para testar, existe outros mundos habitados, por que a gente não enxerga? Porque a gente está procurando errado. Olha, todos os planetas que são criados, alguns já deixaram de existir, outros estão sendo criados agora e outros estão deixando de existir agora, mas todos feitos a partir do fluido cósmico universal. Mas a matéria de cada planeta não evoluiu do mesmo jeito. Olha, todos nós aqui provavelmente fomos criados numa mesma época da criação divina. Pelo nosso estágio de evolução, nós somos muito semelhantes, né? Então nós devemos ter mais ou menos a mesma idade de espírito, espiritual. Mas nós somos semelhantes, não somos iguais. Então por que a gente acha que os planetas criados por Deus e pelos espíritos mais evoluídos, que são toda sabedoria e bondade, seriam idênticos? Os espíritos da codificação, eles colocam para a gente que, olha, presta atenção, você está habituado a ver a vida formada de água e carbono. Então, para você, vida, o seu corpo, tudo que se movimenta tem que ter água e carbono. Agora, se não tivesse nenhuma vida no mar, nenhuma vida no rio, vocês iam imaginar como é viver embaixo d'água? Como é que se respira embaixo d'água? Não. O que a gente aprendeu? Observando o que a gente vê, os peixes, os golfinhos, as baleias. Aí a gente viu como é que se respira embaixo d'água, como é que se vive embaixo d'água. Da mesma forma, se você for a Marte, a Júpiter,
a Saturno, a Plutão, você não vai enxergar a vida como a sua vida aqui. Na codificação, os espíritos da codificação, na questão de 55 a 58, eles são categóricos em informar. Todos os planetas do sistema solar são habitados, sendo que os espíritos que estão habitando Marte são menos evoluídos do que a gente. E os espíritos que habitam Júpiter são mais evoluídos que nós. Inclusive no livro dos espíritos tem comunicação de Chopin, falando que ele desencarnou aqui, depois ele fala para Kardec que agora ele mora em Júpiter. Daí você aponta o telescópio para Júpiter, manda a sonda para lá e não enxerga. Por quê? Porque o corpo de reencarnação nesses outros mundos é diferente do nosso. E aí a gente não consegue ver. Mas Kardec deixa muito claro: todos os planetas têm finalidade e são habitados. Portanto, nós podemos, sem dúvida nenhuma, sair deste planeta Terra e habitar num outro planeta. E evoluir no outro planeta e reencarnar no outro planeta. Né? Da mesma forma que nós espíritos evoluímos, o planeta que a gente habita evolui. A gente sabe, os geólogos pesquisando, sabem que a Terra, quando começou, estava a altíssima temperatura, que era uma bola de fogo girando em torno do Sol, e que ela vai esfriando, esfriando. A gente sabe que os primeiros habitantes eram dinossauros, né? A gente sabe que a vegetação era diferente, que a atmosfera era diferente. Emmanuel de Jesus estava testando as melhores formas de vida no planeta. E aí depois tem aquele cataclisma, acabam os dinossauros e aparece a gente. Né? Por acaso. A gente fica aí pensando que tudo é por acaso. Não. Quando Deus cria o universo, Ele cria leis que esse universo obedece. As leis divinas são imutáveis. E o universo, ele vai evoluindo, acompanhando essas leis. Né? Então, todos os mundos estão sujeitos ao progresso. E é tão claro isso para a gente, que a matéria é muito diferente. A gente sabe assim, todos nós espíritos, para a gente evoluir, a gente tem que encarnar. O espírito, ele é 3, 4 quase, né? Porque você tem a centelha divina criada por Deus, que é você, o espírito, que deriva do princípio inteligente, que evolui, 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 mas que não pode ser destruído. Isso é eterno, o espírito. Daí, ele absorve a matéria espiritual do planeta que ele vai encarnar e forma o corpo espiritual, que é o perispírito. Daí, aqui na Terra, quando a gente vai nascer, esse perispírito se aproxima, ele é contraído, vai para o útero materno e ali, durante todo o desenvolvimento, ele vai aurir a energia vital e formar um duplo etéreo e o corpo carnal. E aí esse ser, quando nasce, é espírito, perispírito e corpo carnal. O perispírito é matéria espiritual do planeta que a gente está. Kardec fala que quando a gente vai para outro planeta, por exemplo, a gente sai daqui e vai para Saturno, na rapidez de um relâmpago, você troca de perispírito. Você deixa o perispírito da Terra e vai aurir matéria daquele planeta e formar o seu perispírito para você poder interagir ali. Ou seja, cada planeta, cada sistema de planeta, ele tem uma matéria que vibra em frequências diferentes. As luzes são diferentes, evoluíram de uma outra forma. E nós, quando chegamos lá naquele local, a gente também vai ter que interagir com aquela matéria, interagir com aquela matéria
E para a gente interagir com aquela matéria, a gente é obrigado a captar a matéria espiritual e formar um outro corpo espiritual que esteja na frequência de vibração daquele planeta. Por isso que é difícil para o cientista aceitar a vida inteligente em outros lugares, se ele não acredita na existência do espírito, se ele não enxerga o plano espiritual, se ele não percebe que nós somos criações eternas do Todo Sábio. Aí fica complicado para ele. Mas, graças a Jesus, na sua imensa bondade, ele vem no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrar para a gente as diferenças que a gente tem entre os diversos mundos. Ele fala assim, gente, para de se sentir muito especial. Com bilhões e bilhões de sóis, bilhões e bilhões de planetas, só aqui, nesse planetinha pequenininho, a gente é 1/10 do tamanho de Júpiter. Ia ter vida inteligente? Deus ia ficar fazendo tanta coisa para nada? Não. Tudo tem finalidade e tudo evolui. E para mostrar para a gente que tudo evolui, eles antes fazem uma ressalva. Olha, toda vez que alguém vier descrever um mundo para você, um outro mundo, como são os habitantes que moram em Marte? Como são os habitantes lá de Capela? Como são os habitantes da estrela mais próxima, mais brilhante no céu, é a Sirius. Está uns 9 anos-luz daqui a pouquinho a gente vai falar de um mundo de lá. Como eles são? Os espíritos falam, olha, vocês tomem muito cuidado. Toda vez que a gente fala da vida em outro planeta, a gente fala para mostrar para vocês que há esperança, para mostrar para vocês que daqui você só vai melhorar, que as coisas vão ficar melhores, que a cada dia que passa você acorda com uma versão melhorada do que você é hoje. No máximo você estaciona, para trás ninguém volta. Ou seja, se agora a gente olha para o planeta Terra e para a humanidade e encontra alguns defeitinhos, lembra que a gente hoje é muito melhor do que fomos há 100 anos atrás. E muito melhor ainda do que fomos há 1 milênio. Porque a gente já reencarnou, já aprendeu, já sofreu, já apanhou e já cresceu. Então, quando vem um espírito falar de um mundo que não é o planeta Terra, normalmente ele fala filosoficamente, religiosamente. Ele não vai ficar dando descrições e criando sistemas. A gente tomar muito cuidado com o pseudo-sábio, né? Aí, falando desses planetas e da evolução, ele fala para a gente o seguinte, olha, assim como os espíritos evoluem, os planetas evoluem. E em cada tipo de mundo, há um grupo de espíritos que fazem parte dessa família. Então você tem, nos mundos inferiores, a Terra um dia foi, quando a gente, logo que ela esfriou, logo que a gente veio para cá, os humanos, os espíritos criados e que se ligaram ao planeta, o nosso corpo era peludo, nós morávamos em cavernas, nós não sabíamos praticar agricultura, nós não sabíamos construir a nossa casa, nós não sabíamos vestir roupas, não era assim? A gente caminhava dispersos pela floresta, e aí a gente foi começando a ter a ideia de família, de proteger o descendente, de se unir na prole. Hoje a gente vê nos animais, né? Nos mamíferos, né? Aquele cuidado que eles têm, a gente até brinca, né? Banha uma leoa, né? Chega perto para você ver, né? O que ela está fazendo? É o princípio inteligente que está pegando o instinto de proteção da espécie.
Então ela cuida do leãozinho, da leoazinha, com toda a energia que ela tem. A gatinha da prole dela, né? A vaca quando dá cria no pasto, né? Ela vai e ela cuida, ela está aprendendo a ser mãe. Um dia ela vai, aquela doma daquele princípio inteligente vai passar para o reino nominal. Então, quando a gente cuida dos nossos bichinhos, a gente está brincando de anjo da guarda, né? Porque acho que o nosso espírito para o espírito de Jesus é mais ou menos a diferença da gente para o espírito do gatinho, né? Se não for maior, né? De tamanha sabedoria e amor que ele tem. Então, em que mundo a gente está? Ó, a gente está aqui no mundo de... Opa! Não sei o que eu fiz, mas eu fiz. No mundo de expiação e provas. Esse mundo que a gente vive hoje é um mundo onde todos nós, a gente, ó, assim, no estalar de dedos, sem pensar, a gente sacaneia com o outro. É na hora, é rápido. Por quê? Ainda a gente vive no tempo, a gente já tem noção de bem e de mal, a gente já sabe construir as nossas casas, a gente já sabe arrumar as nossas roupas, passar perfume para ficar cheiroso, a gente sabe um monte de coisa boa. Mas para a gente fazer o bem, até para nós mesmos, a gente precisa de ajuda. Eu estou precisando de ajuda, eu ligo. Gente, ó, estou precisando de vibração. Tem uma amiga por aqui que sabe bem isso. Ó, sozinha não estou dando conta. Você, por favor, me ajuda, que eu não estou conseguindo nem rezar. Para fazer o bem para eu mesma. Eu tenho que parar, sentar, pedir ajuda, orar, aí eu consigo fazer o bem. Ainda a gente está nesse estágio, né, de expiação e prova, mas a gente já está num tempo de pular para mundo regenerador. O que é um mundo regenerador? É um mundo onde, claro que a gente ainda tem débito com a economia divina, ainda vai ter que pagar alguma coisa, mas aí a gente já faz o bem naturalmente. A gente não precisa pensar para fazer o bem. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi aqui dentro. Olha, para ajudar, você precisa aprender. Porque se você não sabe o que está fazendo, às vezes você acha que está ajudando, está atrapalhando. Então a gente já está nesse tempo. A gente está aprendendo a ajudar e a ser ajudado. E a gente vai passar para esse mundo mais feliz de regeneração. O planeta Terra vai evoluir. Eu sei que a gente está vendo o planeta sendo maltratado, com guerra, com terremoto, com exploração indevida de floresta, com todas as coisas que a gente está vendo. Mas ao mesmo tempo, a gente está olhando para os nossos irmãos indígenas e percebendo que nós somos tão simples quanto eles. E que eles são tão sábios quanto nós somos. A gente já está notando que as sociedades precisam se integrar de forma igualitária. Então, na hora que a gente olha isso, a gente percebe que nós estamos nos regenerando. Lembrando que a evolução é diferente, não é idêntica para todo mundo. Mas se estamos todos nesse planeta, nós estamos mais ou menos no mesmo nível de evolução. Não tem ninguém maior ou menor que ninguém. Tem os grandes missionários, né? São raríssimos, que andam sobre as águas, que são todo amor e bondade, que conseguem curar, como Jesus curava, só de passar pela pessoa, né? A gente percebe essa diferença. Um dia nós vamos chegar a viver, nós estamos chegando. É que essa fase de transição, tem gente que fala assim, dia 29 de abril de não sei quando, seremos um planeta de regeneração. É desse jeito? Não, gente. Jesus falou que enquanto uma de suas ovelhas estiver perdida, ele vai estar atrás procurando por ela. E então não tem saída. Nós temos que dar a mão, porque tem que ir todo mundo junto. Ele avisou a gente.
Nem adianta querer ser o primeiro da fila. Os últimos serão os primeiros. Sabe por quê? Nós que estamos mais necessitados, o irmão que está um pouco melhor vai puxar a gente. Na hora que ele puxa, ele empurra, você cai na frente. É só por isso, né? Então, a regeneração vai acontecer? Vai. Está acontecendo. Nós estamos recebendo os puxões. Nós sentimos eles. Quantas e quantas vezes, né? Irmãos nossos, encarnados e desencarnados, vêm nos avisar. O Sola mesmo é bom para dar aviso. Vai por mim. Ele dá aviso, ele avisa. Acorda que você não está fazendo nada sozinho. Estou te ajudando, dá licença, deixa eu ser mal agradecido. Né? Mundos ditosos, a gente nem imagina o que é, porque já passou. Não tem nada de mal. É tudo maravilhoso. Os mundos celestes, onde Jesus habita. Se a gente nem imagina a grandeza de Jesus, imagina a casa dele. Dá para imaginar não, né, gente? E os mundos transitórios. Por quê? Lembra que eu falei a Terra era uma bola de fogo? Aí todo mundo deve ter pensado, então aí não tinha ninguém na Terra. Quem que vai morar numa bola de fogo? No livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, eles falam que esses mundos são mundos transitórios. Há famílias espirituais que ficam muito tempo na erraticidade, sem reencarnar, evoluindo de uma outra forma. E aí eles fazem desses mundos, que são mundos áridos, que não dá para ter vida, dessa que a gente enxerga de reencarnação, eles fazem desse mundo pousos. E aí eles vivem nesse mundo por um tempo. Então a gente pode imaginar assim, como se fosse pássaros que migram de uma região que está gelada e descansam numa região, numa ilha onde tem alimentos. Então esses mundos transitórios seriam portos seguros para grupos espirituais que ainda não estão em tempo de reencarnação, né? Ou seja, nada no universo, nada no universo está perdido, nada no universo não tem razão de ser. Todos os planetas têm vida, e têm vida em abundância, né? O nosso princípio espiritual, ele vem do princípio inteligente e é criação exclusiva de Deus. Todo mundo material, todos os mundos materiais e toda a energia, ela é transformada pela nossa inteligência. Bom, acreditam agora que todas as esferas do universo são habitáveis? Jesus falou que sim. Kardec explicou também. Para quem não acredita, como nós mesmos, né, vem o Chico Xavier, né, é assim, Jesus falou, mas nós não tínhamos condição de entender. Aí mandou o Consolador Prometido, e a equipe espiritual se esforçou incrivelmente e nos explicou sobre a vida nos outros mundos. Eu estou olhando, vocês estão me olhando, eu sei que vocês estão falando, tinha que ser ter feito física, né? Falando essas bilhutices. Aí vem o Chico Xavier e desenha. A psicografia, os 400 livros do Chico Xavier, é que quando a gente não entende, ele faz o desenho. A Caminho da Luz. Em A Caminho da Luz, Emmanuel fala no capítulo 2, que para a gente receber os espíritos que vinham de Capela, Jesus e a equipe espiritual mexeu no DNA do nosso corpo carnal. Por isso que some, o homem de Neandertal, aqueles homens primitivos, aquele tipo de corpo some e aparece o nosso. Foi um salto evolutivo que Jesus fez, o corpo carnal aqui na Terra dar, para poder receber os exilados de Capela. Capela, ela está a 42 anos-luz aqui do planeta Terra. Quer dizer o quê? Quando você olha para o céu e vê a estrela Capela, você está vendo alguém há 42 anos atrás. Quando você olha para o céu, você sempre vê o passado. Então, nota, os espíritos que moravam aí nesse planeta, o planeta passou de expiação e provas para regeneração.
E uma família espiritual de lá não conseguiu acompanhar a evolução. Vocês já ouviram aquele negócio, gemendo e chorando no vale de lágrimas? Foi para onde eles foram. Aí na hora que eles foram retirados de capela, Jesus os acolhe. Por quê? Embora a civilização deles fosse muito avançada, eles ainda persistiam no mal. Então, o que acontece? Jesus recebe esses espíritos, muda a estrutura do DNA do nosso corpo para eles poderem reencarnar, e a gente vê um salto evolutivo na humanidade. A gente olha civilizações como no Egito, na China, na Palestina, onde esses espíritos reencarnam, a ciência, a religião, tudo acelera em evolução. Muitos deles evoluem e retornam para a capela. Outros ainda estão aqui, reencarnando. Às vezes por amor e às vezes por não ter conseguido o salto evolutivo necessário para retornar à pátria de origem. Também o Emmanuel mostra outro planeta, né? Em outro livro do Emmanuel, ele fala de planeta habitado. Renúncia. Eu sei que a maior parte das pessoas, quando lê Renúncia, fala assim: nossa, você precisa de um lençol para secar as lágrimas nesse livro, né? Chora, a gente chora. Logo no comecinho, a gente devia ficar feliz. Porque no primeiro capítulo, eles descrevem um grupo de sacerdotes que está num planeta discutindo, estavam todos eles chateados, preocupados e nervosos, porque eles iam reencarnar na Terra. Era um grupo que na última encarnação havia sido sacerdote, pisaram na jaca e agora tem que voltar, né? Porque é sempre assim, a gente sempre pisa na jaca, aí a gente volta, aí a gente pisa no tomate, volta de novo, aí a gente pisa na e volta, então a gente fica pisando, né? Eles pisaram na jaca e tinham que voltar para reencarnar. E estavam com medo, claro. Emmanuel descreve que eles estavam num planeta que parecia uma região semiárida, uma vegetação retorcida, parecia um cactus, né? Que tinha um vento gelado que cortava, que a atmosfera era pesada e que a luz, que a estrela, o sol, parece que não iluminava direito. Então, ele está descrevendo um planeta onde espíritos se reúnem para depois virem reencarnar na Terra. Ainda nesse capítulo, ele descreve outro planeta. Por quê? Termina essa reunião, tentando dizer para eles, não vai ter jeito, nós vamos ter que reencarnar não, é compulsória a coisa. E aí um deles, o Pollux, se afasta e fica sentado, triste, pensando no grande amor da vida dele. Aí o Emmanuel descreve que parece uma estrela cadente que se aproxima. Chega naquele planeta, aquela estrela cadente de luz diminui o brilho e é Alcione, um espírito que chega, acolhe o Pollux, ele é o grande amor dela, ela é o grande amor dele, ela vai conversar com ele, vai animá-lo a reencarnar, aí ele se acalma, ela faz com que ele adormeça, entrega Pollux para o grupo de espíritos responsável pela reencarnação dele, que rumam para a Terra, e ela novamente, naquela forma de estrela, se afasta daquele planeta. Na hora que ela se afasta daquele planeta, ela vai direto para um planeta que está aqui em órbita de uma das estrelas mais observadas da Terra. É a estrela mais brilhante no céu, a Sírius. Para vocês terem uma ideia, o calendário egípcio era feito a partir da aparição de Sírius. Sírius, ela está aqui, ó. Aqui você tem as três Marias apontam para ela. A gente pensa que é uma estrela só. Atualmente os astrônomos falam que são duas e há astrônomos que falam que são três, na verdade, né? E a Alcione, o Emmanuel explica que quando a Alcione se aproxima desse planeta, que orbita em torno da estrela Sírius, e ela corta no planeta, o Emmanuel começa a descrever um planeta que tem
prédios feitos com material translúcido, que as flores emitiam uma luz, luzes coloridas, que havia uma melodia e um perfume no ar, e que seres alados, acho que na nossa imaginação anjos, habitavam aquele planeta. E aí a Alcione vai entrar e vai falar com o governador dela que ela quer reencarnar na Terra para ajudar o espírito que ela tanto ama a cumprir a passagem dele aqui. E aí a gente ouve, né, porque o mentor dela, o mentor lá do trabalho falou, mas não vai reencarnar, fica aqui, daqui você pode ajudar, nós ajudamos quem está na Terra daqui. Aí ela fala, não, eu quero ir. E aí ela vai se preparar para reencarnar aqui. Então a gente tem o Pólopos, que é um espírito devedor, que vai reencarnar para curar suas feridas, e tem um espírito evoluído, Alcione, que vai reencarnar para ajudar o Pólopos. E veja, o véu do esquecimento é de tamanha ordem que Alcione corre sim o risco de falhar. Por isso, gente, eu tenho que parar, porque quando eu começo a falar, não dá mais. É que assim, esse universo criado por Deus e para todos nós, ele nos traz muita esperança. Esperança porque nós somos as criações divinas, exclusivas do Todo Sábio. Ele não abre mão da gente. E a gente, por mais que a gente diga, a gente nunca vai abrir mão dele. É impossível. E essa esperança que a gente tem de um mundo melhor, há muitos mundos melhores. Ela não é uma esperança, ela é uma realização. Emmanuel, Chico Xavier, André Luiz, todos os espíritos da codificação, que a gente costuma sistematizar, né, reunir no Espírito da Verdade em Kardec, mas toda essa pleiade de espíritos maravilhosos são anjos acompanhando a nossa caminhada na Terra. Então, com muita esperança, nós vivemos dias melhores. E quando a gente acordar amanhã, agradecer o Criador do Universo, porque o dia de amanhã é melhor do que o de hoje. Sem dúvida. Muito obrigada.